momento vamos cantar, vamos louvar a Deus para iniciarmos esse programa. E é um tema muito importante, então veja que nós vamos hoje, né? Tudo bem, Rafael está me dizendo que eu tenho que ficar aqui, né? Mas a gente vai, é o Marcos que vai estar agora, a gente só está ajudando. Então, olha que letra linda para a mensagem de hoje. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, que o Senhor nos concede, de ouvir a Tua palavra, de aprender do Senhor, de cantar louvores ao Teu nome. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente neste momento na Tua casa, que toque o coração de cada um de nós que está aqui, que ao ouvirmos as Tuas palavras, transmitidas pela Tua serva Irene, que o Senhor, que o Santo Espírito impressione a nossa mente e nos ajude a gravar aquilo que será dito aqui e a entender a urgência do momento em que estamos vivendo. Obrigado por todas as bênçãos que já nos deu
Te agradecemos e pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, mais uma vez, muito boa noite a você que está aqui conosco, as nossas queridas, os nossos queridos amigos, e a você que nos assiste através do YouTube. É muito importante, eu estava dizendo aqui com a dona Ivone, com a Janaína, qual é o propósito da gente tentar deixar gravado estes vídeos? Nós acreditamos que às vezes dona Ivone tem uma amiga, tem uma parente que fala assim, eu não sei muito bem sobre a volta de Jesus, ou outro tema, sobre arrependimento, sobre, enfim, né, alegria de servir a Deus. E aí ela fala assim, mas eu assisti uma palestra que era muito boa, e estava muito clara, e tinha tudo da Bíblia. E ela diz, vai lá e pede para a gente, tem o link, pronto, a pessoa assiste. Veja como é importante. E você que está nos assistindo também pode fazer esta indicação para um colega, para um amigo que precisa. E, por outro lado, a gente também acredita que, ainda que não tenha muita gente assistindo no momento, o Espírito Santo vai levar uma pessoa de outro país, uma pessoa de outro lugar, de qualquer parte do mundo, que ela tem ansiedade, ela está preocupada, ela quer aprender, o Espírito Santo vai levar ela passando ali no celular, né, que a gente fica passando no celular, vai dizer, volta de Jesus, já escutei mais ou menos isso, mas o que é? Não é verdade? E aí a pessoa vai assistir, e quem vai falar com ela não vai ser a Irene. Quem vai falar com ela vai ser no coração dela, vai ser o Espírito Santo. E assim ela vai entender. Então é nesse sentido que a gente tem aqui, e agradece muito o Rodrigo, né, que nós chamamos carinhosamente de Digão, não é? O Marcos e principalmente o Rafael, que vem, liga, está aqui do lado sempre para atender e tudo, porque a gente acredita que isso é um ministério importante. Às vezes, você nos desculpa, a gente tem alguma dificuldade, nós estamos tentando aprender, não somos desta área, não é? Mas então, vejo aqui que está tudo funcionando bem. Então, queridos, eu preciso falar com vocês hoje. Eu não quero aqui fazer eu sou uma professora, né? Professor evita ficar falando e fazendo uma palestra, tem vezes que eles nos 1.000 e tantas pessoas, ou 300, 400 pessoas, e a gente faz uma palestra. Hoje não é uma palestra, né? Nem também do ponto de vista das igrejas, não quero que seja um sermão. É um estudo, é uma conversa, e é super importante que seja assim. Então, eu vou precisar que cada um de vocês, na sua Bíblia, vai ler algum dos versos que vamos ter hoje, tá bem? E a gente vai conversar. A primeira coisa que eu quero perguntar, Marcos, você vai nos ajudando com o microfone? Eu quero perguntar principalmente para duas amigas que estão aqui. Primeiro para a dona Ivone, depois para a Janaína. Como é que vocês pensam, bem tranquilo mesmo, uma coisa bem nossa, né? Bem tranquilo. Vocês já pensaram que Jesus vai voltar? Você acha que ele vai voltar? E que jeito vai ser isso? Que ideia você tem na sua cabeça? O que você já escutou falar? Eu já escutei isso, eu já escutei aquilo, ou então, eu não sei, eu penso que não tem problema, é isso que eu preciso, é isso que eu gostaria. Vamos passar então para a dona Ivone, por favor, Marcos? Dona Ivone, como é que será que Jesus vai voltar, dona Ivone? Eu vou falar o que eu li na Bíblia. Ótimo. Então Jesus vai vir. Um dia que nós nem vamos estar esperando Jesus, nós vamos, que nem hoje nós estamos aqui reunidos, ou um filho meu está lá no outro lugar, lá ninguém vai estar pertinho um do outro esperando a vinda de Jesus. Verdade. Jesus vai vir de surpresa. Isso. Quando vai pegar o povo de surpresa. Então, esse que eu vi. Então, um vai estar ali, outro vai estar lá, vai estar tudo, vão ficar todos esperados com a vinda dele, mas ele vai chegar aqui na terra, e daí ninguém vai estar junto um com o outro esperando Jesus, não. Tudo vai estar espalhado.
mas que ele vai vir na terra um dia, ele vai vir, não sei quando, porque nem ele que é filho de Deus, ele não sabe o dia dele. Ele só sabe que ele vai vir na terra, mandado por o Pai. E o Pai, quando ele ganhar, como diz que o pai dele falar, tu está indo para a terra, eu vou falar agora do meu jeito, né? Sim, claro, por favor. Quando o pai falar para ele, filho, tu está descendo para a terra agora, ele vai vir. Mas nem ele sabe o dia e nem a hora. Isso que eu sei. Que lindo! Olha, eu me arrepiei de ouvir a senhora falar. A Bíblia diz nem o dia nem a hora, ninguém sabe, apenas o Pai. Então a senhora está certíssima. E é um ponto muito importante. Janaína, que figura tem na sua cabeça de volta de Jesus? Jesus vai vir que jeito? Eu vejo assim, surpresa, na verdade, né? Porque ninguém, não tem como ter uma ideia de quando vai vir, de como vai vir, né? Nem como ele vai chegar, nem como ele vai estar, a fisionomia, vestido, a gente não tem ideia. Então, assim, é muito surpreendente, eu acredito, e realmente é como a mãe comentou, não tem dia, não tem horário, não tem quando vai ser, e então, os sinais, na verdade, já está tendo, né? Eu vejo isso, muitos sinais que já está tendo, né? No mundo todo. E muitas pessoas ainda não estão preparados e também não buscam esse conhecimento para que tenha um pouco mais de conhecimento, se preparar, né, para que esse dia, quando chegar, tá um pouco mais entendendo mais como que é a palavra mesmo de Deus, né? Muito assim. bem, maravilhoso. Olha, vocês estão ótimos, ótimos, ótimos. Isso mesmo. Por aí. Mas a palavra de Deus, nós estamos aqui para isso hoje, que é a Bíblia Sagrada. Minha Bíblia está aqui, ó. Você está vendo, né? A rosa aqui, a Bíblia da mulher, né? Mas é a mesma, é só a capa, né? Então, a Bíblia dá detalhes que às vezes a gente não sabe. Mas eu gostei do detalhe do verso que Dona Ivone não disse o verso, mas disse exatamente o que ele diz, né? Que o dia, a hora, ninguém sabe, apenas o Pai. Isso está na Bíblia, então foi Jesus que disse. E agora, então, nós vamos começar a ver um pouquinho, então, da nossa juntos aqui. Nada de uma... aqui? Para cá? Ok. Olha, Janaína falou dos sinais. Marcos fez 2 domingos aqui logo no início falando dos sinais da volta de Jesus. Então, hoje eu evitei trazer qualquer coisa de sinais. Só alguma coisa que talvez entre assim um pouquinho, mas não é para falar dos sinais. Hoje é para falar da volta de Jesus. Mas eu não podia deixar que a maioria que me conhece sabe que eu sou professora universitária, 30 anos, né? Como professora universitária, e agora a minha área das mudanças do clima e de como estão a situação do mundo através dos desastres ambientais e tudo. Isso é um pouco a minha área de atuação hoje, de pesquisa na universidade, já faz tempo. E, pelo menos desde 2014, já vim antes estudando, mas 2014 para cá direto. E aí eu quis trazer só esse slide, tá? Eu não vou ficar falando uma fala de universidade, não. É só para dizer, olha vocês o que representa isso. 25 de janeiro de 2023, você está vendo ali a data? A revista Exame trouxe, não foi só a revista Exame, todas as revistas do mundo quase trouxeram isso. Estes grandes pesquisadores, a maioria deles, na verdade, são do Reino Unido, olha o que eles estão mostrando para a gente, dizendo assim, falta 90 segundos para meia-noite. 90 segundos. 1 minuto e meio. 90 segundos. E aí, diz assim, dizendo que esse é o relógio final,
que eles estão acompanhando, e diz que quanto mais estamos vendo os problemas ambientais e socioambientais e as guerras e tudo mais nós estamos aproximando do final do mundo, segundo cientistas que não creem na Bíblia. São ateus a maioria deles. Que se registre isso. E aí? A Bíblia diz, se vocês não falarem, as pedras clamarão. Não são as pedras, mas os ateus, clamando para a gente. Então é por isso que a gente entende que todos os sinais que foram apresentados e todos esses desastres que vocês estão vendo, e agora essas guerras que nós estamos vendo, têm apresentado este panorama. Jesus, como disse a senhora, Jesus está muito pertinho de voltar. Muito bem, então vamos continuar. Vamos então ver como é que Jesus vai voltar e como será. Então a volta de Jesus hoje, ok? Olha, estas serão as nossas passagens de hoje. Elas vão estar ali, mas eu quero já abrir em João. João 14, de 1 a 3. E eu vou pedir que vocês leiam. Nada de eu ficar falando aqui sozinha. João 14, de 1 a 3. Bom, já que as duas amigas já falaram, eu vou pedir para o Ramon ler para nós, e depois vou pedir para os colegas lá de trás, vocês têm uma Bíblia ali? Né? Porque a gente faz uma rodada também, não todos vão ler, mas a gente espera que assim a gente tenha. Leia Ramon, o que diz aí, na sua Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus mesmo, Ele é que está falando. Você acredita na palavra, não só da Bíblia, mas na palavra que Jesus fala? Ele que está falando. Jesus está falando assim, ó, vocês não fiquem preocupados, não fiquem tristes e ansiosos, porque eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei. E vou levar vocês para estar junto comigo. Onde eu estiver, vocês vão estar juntos. Então, se Jesus falou, como é que a gente não vai acreditar? Não é, dona Ivane? Como é que a gente não vai acreditar? Você já fez uma promessa assim parecida para os seus filhos? É o nosso Pai, Jesus falando para nós. Eu já fiz uma vez. Então, eu já fiz uma vez. Eu me lembro uma vez que eu morava em Porto Velho. Eu trouxe as meninas, que muitos já conhecem, agora as mulheres, né? Evelyn e Sloane. Eu trouxe aqui para a casa da avó e da tia. E depois eu disse assim, fiquem tranquilas, eu vou voltar lá para arrumar as nossas coisas e trazer a mudança. E eu voltei? Claro que eu voltei. Levei alguns dias e estava de volta. Não é assim que os pais tratam os filhos, os pais verdadeiros? É assim. E eles podem confiar na gente, não é verdade? Esse é o nosso Pai do céu. Esse é o nosso Pai do céu dizendo para a gente, eu vou preparar um lugar e eu vou vir buscar vocês. Ele está dizendo isso. E será que daí acontece, então, aqui nós vemos que a Bíblia diz, sabe quantas vezes mais ou menos diz da volta de Jesus na Bíblia? 2.500 passagens. E as pessoas têm tantas dúvidas, eu fico assim pensando, meu Deus, por que as pessoas têm tantas dúvidas? Ela é muito clara, mas muitos não pregam isto. E veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que é Adventista? Adventista significa que aguarda o advento de Jesus. Os nossos pioneiros acharam tão importante a mensagem da volta de Jesus, que colocaram no nome, fizeram questão de colocar no nome. Nós somos pessoas que pregamos e aguardamos a volta de Jesus. O advento é volta. Ele veio, o primeiro advento veio, e o segundo advento ele vem de novo. Mas como que vem? Né? O primeiro de um jeito e o segundo. Vamos lá. Mas olha só, o Senhor não virá secretamente, como alguns dizem.
tá? E ele vai vir de uma forma espetacular. E ele vai vir de uma forma incomparável. Como vai ser isto? Vamos continuar. A Bíblia é que vai responder. E aí, Jesus falou que vinha. E agora, será que só Jesus que falou que vinha? Ninguém mais falou sobre isso? 2.500 palavras, 2.500 passagens. Eu vou pedir até ao Marcos mesmo para ler ali para nós o próximo, que é Atos 1, verso 6, é isso? Estou lendo 11. direitinho? 11. Daqui lá não estou enxergando, viu? Deixa eu só avisar vocês. Apesar dos óculos. Olha lá. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Muito bem. Então, olha lá na tela que está lá escrito, ó. Eu sei que é bom vocês olharem na Bíblia, eu gosto que vocês leiam na Bíblia, porque a gente tem fé na palavra, né? E a palavra de Deus faz a diferença. Veja lá na Bíblia, ó. Como é que foi essa situação? Jesus morreu, ressuscitou. Atos vai ser Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Passa os 4 evangelhos e depois Atos. É o primeiro, isso. Depois do João ainda, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Ó, olhem para mim um pouquinho. Jesus morreu, ressuscitou. Ficou 40 dias com os discípulos. Ele falava com eles, ele andava com eles, ele comia com eles, fez peixe, assou peixe para eles na praia. E ficou 40 dias. Aí foi até o Monte das Oliveiras e ele começou a subir. Despediu deles, deu uma bênção especial e começou a subir. E quando ele estava subindo, eles olhando para o céu, lágrimas nos olhos, né? O Salvador, o mestre deles estava indo embora. Quando eles percebem 2 lindos, a Bíblia diz varões, deviam ser uns anjos altos, bonitos, né? Nós é que somos pequenininhos. E aí do lado deles diz assim: homens, varões é homens, né? Homens galileus, vocês que são da Galileia, por que vocês estão olhando com essas lágrimas nos olhos? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu vai vir do mesmo jeito como ele subiu. Quando ele subiu, ele estava comendo com eles, estava conversando com eles, era o corpo de Jesus, estava ali. Não era uma coisa estranha, não vou nem nominar nada porque é ruim falar alguns nomes, né? Não, era uma pessoa, e esta pessoa subiu, e esta pessoa vai voltar, do mesmo modo. Foi isso que os anjos disseram. Concordam comigo que é bem isso? É ler a Bíblia como ela é, não é? É um bom português, eu sempre digo, né? Um bom português resolve. Bom, continuando então. No Apocalipse, vejam aqui, o retorno de Jesus é o principal acontecimento, pois é o fim do conflito entre o bem e o mal. Para que Jesus vai voltar? Este é o objetivo, para acabar com este conflito entre o bem e o mal. Este é o objetivo da volta de Jesus. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio para pagar os nossos pecados, nos resgatar da morte eterna e pagar o preço dos nossos pecados. Agora ele vem para terminar o conflito entre o bem e o mal. Acabou. A partir da morte de Jesus, da volta de Jesus, acabou o conflito entre o bem e o mal. Nesse dia, nessa hora, em que Satanás será, diz o Apocalipse, isso nós vamos estudar depois, não vou entrar nisso agora, que Satanás será acorrentado e finalmente destruído. Eu já só vou adiantar, não é uma corrente literal, mas as circunstâncias vai acorrentar ele, vai prender, é por isso que no Apocalipse diz isso, é só para não dar a impressão, né, que a gente não conhece a palavra de Deus. Ok? Mas vai acontecer isso. E ele vai ser destruído.
E aí acabou o mal para sempre. Muito bem? Continuemos então, mais um pouquinho. Então, olha só. Agora mais um verso. Mateus 24, 27. Agora é Mateus, lá no comecinho do Novo Testamento. Bem no começo do Novo Testamento. Mateus 24, 27. Será que a gente vai encontrar? Vamos ver. Mateus 24, 27. Então, eu vou pedir, não temos nenhum microfone lá atrás, né? Vamos pegar um? Marcelo vai ler para nós agora. Ele está vindo pegar um microfone, gente. Aqui. Aí, muito bem. Leia, Marcelo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só. Veja bem. Senta aí, Marco, por favor. Vai nos ajudando aí a encontrar as passagens. É muito importante encontrar a passagem. Olha, quando você vê um relâmpago, eu fugi um pouco aqui da câmera, né? Quando você vê um relâmpago no céu, ele não faz assim, ó, e risca o céu de fora a fora? Esta foi a palavra que Jesus usou, é Jesus que está falando aí, que a vinda dele ia ser como um relâmpago, que sai desde o nascer do sol, do Oriente, e vai até o Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Quando ele falava Filho do Homem, ele estava se referindo a ele. Era uma maneira de não arrumar muita confusão com aqueles fariseus que viviam incomodando ele, né? Então, é um relâmpago. Todos, vamos continuar, tem mais. Para deixar mais claro ainda. Olha só, agora nós vamos lá no finalzinho, Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Agora lá, último da Bíblia. E este verso é mais claro do que o outro ainda que Jesus falou. 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Muito bem? Bora ver se encontrou, Dona Ivone, o Apocalipse aí? Muito bem. Deixa a Dona Ivone ler para nós agora, então, Marcos, já que está com ela na mão, aí o 7. É bem fácil esse aqui, aí. Né? É, o 7. Então, tá. Eu estava olhando lá em cima. Uhum. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até o mesmo que transpassaram a todas as tribos da terra e se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Amém. Eis que vem com as nuvens. E quantos vão ver? Todo o olho verá. Quem tiver olho vai ver. Sou capaz de arriscar que até os cegos vão ver, nesta hora. Eu acho. Agora eu estou dizendo. Agora não é a Bíblia, mas todo o olho verá. Porque a pessoa é cega, mas ela tem o olho lá. E é tão importante que provavelmente nesta hora a pessoa vai enxergar. Deus não vai se esconder de jeito de ninguém. Para que ninguém diga, eu não vi. Todo o olho verá. Ok? Está ficando mais claro? Está ficando mais claro? Então vamos mais um pouquinho. Continuemos. Mais um pouco. Então, Satanás, mas isso não vai ser tão tranquilo assim, porque aqui no mundo tudo é muito complexo, né? Veja lá, Satanás vai tentar enganar as pessoas com respeito à volta de Jesus. E aí, fará isso de muitas maneiras, fomentando a ignorância, não sei, não aprendo, ninguém me ensina, não é? O erro, vai ser de outro jeito, vai ser não sei o quê. Vocês já viram bom, depois vamos falar sobre isso. Já viram falar assim? Olha, já vi até uns vocês que são mais jovens, não sei se já viram, uns adesivos no carro dizendo assim, cuidado, o motorista pode ser levado a qualquer hora.
E aí pensam assim, nossa, e se for um piloto de avião? E estiver lá nas alturas e o piloto foi levado embora. E aí? Cai todo mundo? Fica sem a deriva? Não, isto não está na Bíblia. Isto não está correto. Vocês vão ver que tem as passagens bíblicas, não eu falar. Erro, ignorância e falta de interesse. Ai, não sei, é difícil, quem sabe, acho que não sei, acho que não vai acontecer, não é? E aí, Satanás busca essas formas. Bom, continuemos. Mas tem pior. Satanás pode se transformar até mesmo em anjo de luz, disse. Ali nós vamos ver, olha, 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios é no meio do Novo Testamento, é um pouquinho mais difícil. É o segundo, tem o 1 Coríntios, 2 Coríntios. O 2 Coríntios é a segunda carta. São 2 cartas que Paulo escreveu às pessoas que moravam em Corinto. Então, 2 Coríntios 11, 14. E por que ele faz isso? Ele faz isso para enganar. E a Bíblia diz em um verso que eu não vou ler aqui, por isso eu vou citar, que enganar, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Então, a gente tem que ficar atento. Então, vamos pedir a Janaína para ler 2 Coríntios 11, 14. Obrigada. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Viram? Ele vai, ao final, existem versos que vão nos mostrando que ele vai fazer de conta que é Cristo, que é Jesus. E vamos continuar mais um pouquinho só, porque vai clarear mais ainda. Olha só. Agora nós vamos em Mateus, vamos voltar lá para o Mateus. Gente, para estudar a Bíblia é assim, é indo para lá, indo para cá. E aí eu vou pedir ao Digão para ler esse verso para nós. Mateus 24, 4 e 5. Mateus é no comecinho lá do Novo Testamento. 24, 4 e 5. Marcos, sente do lado da Dona Ivone, puxa a sua cadeira fazendo essa gentileza, que é super legal. Eu faço isso, gosto. Professor, né, gente? Professor é assim. Senta do lado. Aqui nós somos tudo informais, não é nada. É um estudo. É como eu falei, não é palestra, não. É para a gente conversar. Se vocês não entenderem alguma coisa, fala para mim assim, Irene, como é que é isso mesmo? Eu não entendi isso aqui. Pede cola. Como é que é isso mesmo? Que esquisito, tal. Nossa, não sabia, não tem problema. Leia. Mateus 24, verso 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isto aqui eu me lembro, inclusive, que Marcos acho que apresentou essa passagem. Será que não? Agora que eu me lembrei. Jesus virá então com as nuvens, não é isso que a gente estudou? De forma corporal, porque não foi do jeito que ele subiu, comendo, conversando, falando. Ele vai voltar corporal, e visível a todos, e com os seus anjos. No céu tem pouco anjo? Faça uma ideia, eu sempre falo sobre isso. Faça uma ideia. Deus designa para cada um de nós um anjo da guarda. Quantos bilhões já temos aí? Certo? Depois a gente tem os anjos mensageiros, depois a gente tem outros ajudadores, que se a gente pede, eles vêm. E tem todos aqueles que ficam lá servindo no reino de Deus, lá no trono de Cristo. E no trono de Deus. Lá é um lugar habitado, com louvor, com tudo. Imagina vocês, quando a Bíblia fala dos anjos, fala assim, miríades de miríades.
Sabe o que é na matemática miríades de miríades? É porque você já contou milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão e agora você não tem mais matemática para contar, tá? Você já não tem mais números, não tem numeração. Aí fala de miríades. Este é o número dos anjos. Agora imagina vocês, o Jesus vindo com esses miríades de anjos. O que vocês acham? Vai ser o evento mais lindo e maravilhoso do mundo. Ele não vai vir como criancinha. Uns já disseram assim, então vão matar ele. Não vai matar ele, não vai pôr a mão nele, porque ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do universo. A Bíblia diz que ele vem sentado num trono e que esses miríades de anjos vêm ao redor dele, com muita luz, tocando trombeta, com muita glória. É assim que ele vem. Então, está correto dizer, nós não sabemos nem o dia e a hora. Está correto saber, alguns serão pegos despercebidos, principalmente os que não estudam, não serão todos. Está correto dizer, não vai estar reunidinho a família, tudo esperando Jesus voltar. Não vai. Vai estar todo mundo fazendo as coisas e o mundo vai estar uma dificuldade cada vez pior. Mas, quando ele vier, tudo vai parar. Quando ele vier, tudo vai parar, porque vai ser a coisa mais linda que vai ter na face da terra. Ok? Então vamos continuar, porque nós queremos ver um pouquinho disso aqui. E para que ele vem? Buscar aqueles que são seus filhos e que fizeram com ele um pacto, um concerto de filhos obedientes, de filhos que querem o céu. Não é assim uma coisa descuidada. É algo que a gente tem que se preparar. Continuando então. Olha só. Falando daquela questão, desculpe, voltando um pouquinho daquela questão de quando Jesus estava dizendo para ninguém enganar a gente. Isso é importante, é um dado importante. Vamos ler ali em Mateus 24, nós estávamos já no Mateus? Então está fácil, né? 23, não vamos ler até 51, não precisa. Lá conta de tudo, mas nós vamos ler 23 até o 27. Eu vou pedir quem é que já encontrou? Marcos, leia você mesmo. 23 a 27. Isso. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, duas informações importantes. Vai acontecer, eles vão dizer assim, vai para o Rio de Janeiro, ou uma cidade, ou Goiânia, qualquer uma. Porque Cristo está lá, e Ele está fazendo muitos milagres. Corre lá, leva o teu parente que está doente, leva lá porque ele vai curar. O que Jesus falou? Não vai, não sai. Porque é Satanás tentando enganar as pessoas. Outro vai dizer, vai em Nova York, vai para Tóquio, vai para a China, porque ele está lá e ele está fazendo ele fala e todo mundo fica desesperado, se ajoelha e ora e ele cura as pessoas. Não vai, não é Cristo. Por quê? Aí ele fala de novo. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Aquele verso. Enquanto você não ver no céu Jesus com todos os anjos, um espetáculo magnífico,
não é Jesus. É falso Cristo e provavelmente, se não for uma pessoa se fazendo por, é o próprio Satanás. E você não vai querer ir se ajoelhar diante de Satanás bem no final do mundo, né? Bem no finalzinho. Concordam comigo? Eu não vou querer. Então, veja como a Bíblia é clara, como Jesus foi claro, não é? Então, não vai. Lembrem-se disso. Se você disser, ele está lá na casa tal, na igreja tal, não vai. O interior da casa, né? Não vai, não é Jesus. Continuemos. Então, a Bíblia diz que a Bíblia, quando a gente estuda, liberta nós do engano, da falsidade religiosa, do medo, do mal deste mundo e nos libertará definitivamente do pecado que nos destrói. É o estudo da Bíblia que nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. E você vai vendo que teus medos vão embora. E vai ficando a fé e o amor por Jesus. E isso é que faz a diferença na nossa vida. Continuemos então. Mais um texto. Esse é um pouquinho mais lá para frente, que é 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Eu vou pedir para o Marcelo ler para nós. Então, vamos pegar o microfone ali com o Marcos. Marcelo lê para nós. 1 Tessalonicenses 4, só 2 versos, 16 e 17. Olha mais ou menos o que Dona Ivone disse de outra maneira. Olha que lindo isto. Olha, Dona Ivone, escute isso. Leia, Marcelo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que vai acontecer então na volta de Jesus. Que coisa linda que vai acontecer. E eu pedi ao Marcelo para ler sem ver qual era exatamente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu só vi que ele estava preparado e pedi. Olha esse texto, Marcelo. Porque quando Jesus voltar, e o apóstolo Paulo, depois se você quiser marcar esse texto, leia ele inteiro. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Quando fala assim na Bíblia, está falando do sono da morte. Não está falando do que está dormindo, porque o que dorme acorda, o que dorme dormido acorda, não ressuscita. Ressuscita quem está morto. Nós sabemos, né? Isso é muito português. Então, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, e nem fiquem tão tristes como os demais, que não têm esperança. Olha que coisa linda. Ele diz, aí ele fala isso, porque o Senhor mesmo, quando der a palavra de ordem, viu, Dona Ivone, quando Deus disser vai, aí ele vai vir, e quando esta palavra ele disser, olha, ouvido a voz do arcanjo, o arcanjo aqui, na verdade a gente quando estuda a profecia percebe que quando se refere a esse arcanjo é Cristo. Cristo vai dar a voz. Nós não sabemos o que ele vai dizer, mas ele vai dizer uma frase. E nesta hora que ele disser uma frase, aqui, nas nuvens do céu, todo mundo olhando para ele, todo mundo ouvindo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá um grande terremoto, diz no Apocalipse, lá no 7º selo, e os mortos vão se levantar. Seja eles onde estiverem, seja no mar, seja na terra, seja nas águas, seja nas cinzas, seja como for, vai ressuscitar. E aí, o que vai acontecer? Ele achava que a gente ainda está vivo, né? Mas o nós é sempre nós, né? Quem está vivo. Nós, os que estivermos vivos. Isso vai passando de geração em geração. E olha, talvez não passe a nossa geração.
pelaquela ciência lá que eu mostrei para vocês no primeiro, dizendo que falta 1 minuto e 30 segundos da história só, talvez não passe a nossa geração. É bom a gente se alertar. Nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Esta é uma palavra que aparece aqui na Bíblia e aparece muito poucas vezes. Esse tal de arrebatamento não é secreto. Esse arrebatamento é Jesus nas nuvens do céu, com milhares de anjos, um terremoto onde os mortos ressuscitam pela voz de Cristo. Não é pelo terremoto, que terremoto nenhum, terremoto mata. Terremoto não ressuscita ninguém. Eu, pelo menos, vocês viram agora o último terremoto? Quanta gente morreu? 500 mil? Quantos foram lá na... Não, acho que não é tanto, não. Eu exagerei aqui, acho que é alguns outros. Nós tivemos aquele grande terremoto na Turquia, lá na Marrocos. Foram vários mil que morreram. Morre. Ressuscitar, ninguém ressuscita. Né? Marrocos. Veja, então, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Nas nuvens, para o encontro com o Senhor aonde? Aqui na terra? Jesus vai pisar aqui? Para encontro com o Senhor nos ares, é outro detalhe muito importante. Nas nuvens, com o Senhor nos ares, e assim estaremos para subir juntos com o Senhor. Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, magnífico, maravilhoso, lindo, com todos os anjos, e o nosso anjo é quem vai vir para levar a gente para subir junto. A gente ainda não tem a capacidade de, como os anjos, de voar. Não sei lá no céu como será. Mas senão eles nos levam a passear, né? Mas o nosso anjo vai vir. E existem estudos no futuro que a gente pode pensar que nós temos uma escritora, Ellen White, que fala bastante desses versos. Ela viu coisas que dizem exatamente o que a Bíblia diz. Por isso é que nós respeitamos, senão a gente não respeitaria, que a Bíblia é para nós tudo. Mas se a pessoa explica um pouco melhor, a gente aceita, desde que não mude nada. Não pode mudar nada. E este é o caso. Então, ela diz que o anjo que acompanhou a gente a vida inteira, o anjo da guarda, vai estar do lado do túmulo esperando a gente para ressuscitar, para levantar junto, para levar para Jesus. Lindo isso, né? E que as criancinhas pequenas, que morreram pequenas, o anjo delas vão pegar e vão entregar no colo das mães. Olha que lindo isso. Não é lindo isso? E isto é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, a gente acredita. Não é loucura, não. Continuemos. Vamos, então, passar mais um pouquinho. Bom, então, o dia que Jesus voltar, ele também vai ser um acerto de contas, porque é o dia do juízo. É um dos dias do juízo. Depois a gente vai ver que, no futuro, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre o juízo. Não vou entrar muito nisso hoje. Hoje é compreender como é que Jesus vai voltar. Ok? E aí não haverá mais desculpa e nada vai depender tudo da sua escolha hoje. É hoje que você tem que escolher. Jesus está falando, Deus, o Espírito Santo está falando no teu coração, o Deus Espírito Santo. É hoje que você tem que escolher e dizer, Senhor, eu vou viver para essa esperança, porque eu abro um parêntese. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu falo alguma coisa assim, porque nós somos da ciência, né? A ciência da razão, não é, Rafael? E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: se você acreditar que Jesus vai voltar, se você acreditar que tudo isso é verdade, é 50%, é sim ou não? É estatística, é 50%. Se você não acreditar, você vai viver a vida como não acreditando. E eu acredito muitíssimo nisso, você morrer ou não morrer, e ele voltar, quando você ver, você vai ficar muito decepcionado e muito triste, porque você não acreditou, não se preparou e não está pronto para subir com ele. É 50%. E o outro 50% é, você vive bem, você vive em paz, vive com amor, vive cuidando do seu corpo, vive ajudando as pessoas, vive da melhor maneira possível, com ética, com alegria no coração.
E aí, quando Jesus voltar, você vai estar preparado e pode subir com Ele. Porque você é um filho obediente, também tem que obedecer os mandamentos, conhecer a palavra, orar, enfim. Mas se, supondo que não fosse verdade, que Jesus não fosse voltar, você morre e você não vai nem saber. Agora, o triste vai ser você morrer ou estar vivo e ver ele ele vir nas nuvens do céu. E se você não estar preparado, nem vai ver neste momento, vai ver no futuro. Esse é um outro detalhe, ok? Porque diz que ele vai levar os que ressuscitam para estar com eles, lembra? Muito bem, continuemos aqui. Então, a gente precisa ter mesmo isso muito próximo. E aí Jesus faz uma promessa muito bonita, lá em Apocalipse 22, 12. E ele diz para João, sabe João, o discípulo amado, aquele que era mais novinho, né? Era o mais novinho da turma, acho que ele tinha lá 20 e pouquinhos anos, Rafael. João era muito jovem quando ele estava com Jesus. E aí, quando ele já estava aí por volta de quase 90 e tantos anos, tinha sofrido, estava preso lá na ilha de Pátimos, Jesus mesmo aparecia para ele. E deu todas as visões do Apocalipse para confortar o seu discípulo. E olha o que Jesus falou para ele. Eu vou ler esse aqui. Eis que eu venho sem demora. Olha Jesus falando para o seu discípulo e falando para nós hoje. Eis que eu venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa. Comigo está a coroa. Tem várias traduções aí. Que eu tenho para retribuir, para dar a cada um segundo as suas obras. Nós somos salvos pela fé. Fé no Filho de Deus. Fé no sacrifício de Jesus, fé de que Ele vai voltar, que Ele é o nosso Salvador e que a gente vive para eles. Mas as nossas obras refletem a nossa fé. Jesus mesmo disse que a fé sem obras é morta. Como um filho de Deus que anda com Ele vai fazer a maldade? Não tem. O Filho de Deus é obediente, guarda os mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz a Bíblia. Então, é pela fé, mas a retribuição, segundo Jesus, é pelas obras, porque você manifestou aquilo que você tinha no coração, que é a tua fé. Mas, pelas obras, nós não seremos salvos, não. Tem pessoas muito boas, que fazem muita caridade, mas não creem em Cristo. E não quer. Isto faz com que ele tenha uma decisão de não querer. Não se preocupem, diz o pastor Luiz Gonçalves, e eu também acredito assim. Se você não quiser, Jesus não te leva de jeito nenhum. Ele vai levar os que querem, os que decidiram e fizeram um concerto, um pacto com Ele, de viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos ao final? Muito bem. Para os salvos, a volta de Jesus será um dia de grande alegria. Inclusive, tem uma passagem da Bíblia que não está aqui, que diz assim, que eles vão levantar os braços e vão dizer, este é o nosso Deus em quem nós aguardávamos. Na sua salvação, nós agora vamos nos alegrar e nos regozijar. É uma festa. Mas não vai ser assim para aqueles que não quiseram aceitar. Aqueles que acharam que era difícil a caminhada. Não é, gente. Não é difícil, é tranquilo, é a melhor caminhada, é o melhor caminho do mundo. Seguir a Jesus e ter essa fé. Então, a morte vai acabar para sempre. E toda lágrima vai terminar. Então, olha só. Mas para os que não quiseram, por isso é muito triste, Apocalipse diz o que vai acontecer com eles. Eu vou pedir para o Digão ler, pode ser? O Digão vai ler para nós. Rafael está acompanhando ali a live e não está com a Bíblia ali, né? No celular, ok. Vamos lá.
Digam, o que vai acontecer com as pessoas que não quiseram? Apocalipse 6, verso 14 a 16. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha o terremoto que eu falei. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos, livres, se esconderão em caverna entre as rochas e montanhas. Eles gritam às montanhas e às rochas: cai sobre nós e nos esconde-nos na tua face, daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Olha só. Cai sobre nós montanhas e rochedos e pedaços de prédio, tudo que tiver pela frente, porque nos esconda da face daquele que está sentado no trono. Viu que eu falei para vocês que Jesus vai estar assentado no trono, nos ares, né? Tudo vai aparecendo os versos. E da ira do Cordeiro. Ira? Não é da ira, é o jeito, né, das pessoas dizerem. Por quê? Porque com pecado nós não podemos ficar bem na presença de Deus. O pecado é que nos separa de Deus. Lembra? Marcos apresentou isso. O pecado nos separa de Deus. Então nós temos que todos os dias pedir a Deus pelos pecados, pedir a Deus o perdão, que o sangue de Jesus nos purifique e nos livre. Então, para não ter essa tristeza aqui. E o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer, porque não podem ficar vivos na presença de Deus. Aí vai acontecer, os vivos sobem, aqueles que os anjos vão levar, os que ressuscitaram sobem também, encontram Jesus nos ares. Eles vão para o céu felizes, cantando. Vai ser uma viagem maravilhosa, interplanetária. Vai ser uma coisa abençoada. Eu tenho o maior sonho para ver isto. E tem mais coisa depois de 1000 anos. A gente tem um outro estudo muito interessante. E vai ter coisas lindas para ver. E, na verdade, esses que não podem estar na presença de Deus, infelizmente, porque os seus pecados não foram perdoados, e nós não conseguimos ficar na presença de Deus, eles morrem. Eles morrem pela presença de Deus. Infelizmente. Então, é muito triste. Então, vai ser... O que não aceitou o sacrifício de Cristo vai ser choro, medo, diz a Bíblia, e ranger de dentes. É choro triste, é desespero mesmo. Tá? Aceitar a Jesus significa reorganizar a nossa vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Significa obedecer à lei de Deus, significa fazer da palavra de Deus e de Cristo no nosso coração o nosso estilo de vida. E vocês vão vendo que é tão legal, vai mudando a vida. Os nossos jovens não precisam passar por tantas angústias e tantos problemas que o pecado traz no mundo, não. Não precisa. Se eles seguem ao Senhor, a vida deles é mais tranquila. Tem provação e tem dificuldade? Tem, claro que tem. A gente tem doença? Tem, e doenças graves também. Jesus não disse, no mundo não tereis aflições, pelo contrário. Diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, isso é muito importante, para que a gente faça um pacto com Deus. Mas a vida costuma ser mais fácil e mais leve, porque seria pior andando pelos caminhos do mal. E aí, então, nós temos que praticar cada palavra que revela a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. É isso que nós estamos aprendendo dia a dia aqui. E aí, ao final, acho que é mais um verso, eu vou ler este aqui. Apocalipse 21, 4. Olha, vocês podem encontrar na Bíblia, 21, 4, é bem lá no finalzinho. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Passou o mal. As primeiras coisas é essa vida aqui, é esse estágio que a gente passa por aqui. É um pequeno estágio de 70, 80, 90 anos, uns de 40, né? Agora tem alguns chegando aos 100.
diante de uma eternidade, é desse tamaninho. Eu digo para os meus alunos que é igual a gente que faz um ano de estágio para ter 25, 30 anos de uma profissão. Ou, às vezes, a gente faz 3, 4 meses, nem é um ano de estágio. E aí a gente vai trabalhar 30, 40 anos para se aposentar naquela profissão. É a mesma, é uma relação ainda muito maior. Viver no céu sem luta, sem dor, sem doença, sem lágrimas, sem nada de mal. Este é o que Jesus está preparando para a gente lá. Ele diz, eu vou preparar o lugar e eu vou voltar. Então, nós estamos esperando. Jesus quer nos premiar com uma vida perfeita e eterna lá no céu. E, enfim, uma das coisas as quais nós mais queremos é aquilo que nós cantamos, ver Jesus, abraçar Jesus, adorar a Jesus e a Deus, o Pai e o Espírito Santo, estar na presença deles e viver essa vida, e se reunir com eles a cada culto, porque não vai ser a Irene que vai falar, às vezes vai ser um dos profetas convidado, às vezes vai ser o próprio Cristo que vai falar, às vezes vai ser Deus que vai falar, o Deus Espírito Santo vai falar. Veja que lindo vai ser isto. Teremos os cultos, claro, a adoração a Deus. Mas não vamos fazer isso só. A Bíblia fala que o novo céu e a nova terra tem muita coisa linda. E eu digo que tem muita coisa tecnológica, tá? Hoje não posso falar sobre isso. Eu não posso falar, mas eu não aguento. Pensa uma cidade que tem quantos quilômetros de largura e comprimento? Quem que se lembra? Lembra, Marcos, a largura da cidade? É como todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, assim, juntos, assim, tal. Um quadrado enorme. Mas isso tá bom, né? Não é grande, né, Rafael? Concorda comigo que não é grande? Mas eu fico assustada quando ele diz que tem isso também de altura. E agora? E agora? Que altura é essa? Arranha-céus? Coisas magníficas? Certamente, se nós homens já fazemos essas cidades lindas, maravilhosas aqui, com barro e ferro que nós temos, imagina aquela cidade de ouro e maravilhosa e com toda a tecnologia de Deus e do Cristo. Então, eu estou louquinha para saber como é que é isso. Muito bem, terminando então agora. Então, São Mateus 25, 34. Eu quero terminar com esta bênção e esta esperança que Jesus mesmo falou. São Mateus 25, 34. Vamos ver se a Janaína acha. Já achou, né, Janaína? Achou? Então, vamos passar para a Janaína terminar para a gente com esta... Ó, Jesus dizendo para nós. O rei é ele, né? Uhum. Então... dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus, chegando nos portais da Nova Jerusalém, aquela cidade linda, maravilhosa, vai estar lá para receber todo mundo e dizer, vende, entrem, entrem. Entrem, porque a herança agora de vocês, essa cidade é de vocês. E lá vai ter uma casa com o nome do Marcelo. A plaquinha linda lá, vai estar lá, Marcelo. E já está. Jesus está preparando. Deus nos livre da gente se perder e não continuar, porque a porta vai ficar, a plaquinha vai ficar lá e a gente vai dizer, puxa, cadê a placa está ali, a casa está preparada. Vai ter a casa da Dona Ivone. Eu não sei direito, eu fico pensando se a gente vai morar com os filhos ou não com os filhos, e se cada um vai ter... acho que provavelmente cada um uma casa, acho até meio estranho para a nossa situação humana, a gente gosta dos que a gente gosta, né, Digão? A gente quer a família junto, né, Marcos? Mas aqueles que já têm independência, Deus sabe exatamente o coração de cada um. Uma coisa é certa, lá a gente vai estar tão feliz com tudo que é exatamente o que a gente queria. Ele já faz as coisas personalizadas. E a casa está pronta. Se tiver faltando algum detalhe, na verdade os anjos estão providenciando lá.
Então, queridos, Jesus vai chamar e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vocês podem entrar, porque agora este céu lindo, maravilhoso, com estes jardins e não só casas e com tudo, está pronto para vocês. Você gostaria de estar lá? É o desejo do seu coração estar preparado quando Jesus vier nas nuvens do céu. Se esse é o desejo do seu coração, eu vou pedir que você, que está aí nos assistindo, levante-se agora. Vamos cantar ou vamos direto à oração? Vamos à oração? Ok. Então vamos nos ficar em pé. Se você quer, eu gostaria que você ficasse em pé. Até na sua casa. Se você puder, fique em pé conosco. Nós vamos orar em atitude de gratidão e de esperança. Porque ficou alguma dúvida? Foram claros os versos da Bíblia? Vocês recapitularam direitinho? Foi claro? Você que está aí, se você tiver dúvida, mande para nós. Queridos, eu quero estar lá no céu e eu quero vocês junto. Ninguém pode faltar. Nós precisamos estar juntos. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós amamos a Tua palavra, estudar as palavras que o Senhor falou para nós e que também falou através dos Teus profetas e Teus apóstolos, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra. Nós temos certeza e convicção de que muito em breve Jesus vai voltar. Pai querido, por favor, transforma o nosso coração. Nós agora queremos entregar, que cada um, no seu pensamento, fale com Deus agora. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, que cada um vá falando junto comigo. Transforma a minha vida. Eu aceito. Eu quero estar contigo. E quero que a minha família, os meus amigos, os meus queridos, estes que estão aqui, aqueles que nos ouvem e aqueles que vão nos ouvir no futuro, estejam preparados para a gente poder se encontrar e se abraçar. Mas eu quero primeiro, ou quero em dado momento, abraçar a Cristo Jesus. Todos nós vamos ter a oportunidade de dar esse abraço gostoso. Não só Jesus, ao Pai também, porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho, Ele entregou seu Filho por nós. Senhor, por favor, que sejamos filhos obedientes, que as coisas deste mundo não nos distraia e que a gente possa estar sempre preparados, porque o dia que Jesus vai voltar nós não sabemos. E pior, nós não sabemos se vamos morrer amanhã ou depois, antes da volta dele. E no dia da nossa morte, nós também temos que estar preparados, Senhor. Por favor, Pai, toma o nosso coração, a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos entregamos a Ti. Amém. Muito boa noite, muito obrigada. Foi uma alegria estar com você. Domingo que vem, nós estaremos aqui de novo às 19h30. Deus abençoe você e tenha uma semana muito abençoada.